avisar vocês. Vocês não vão acreditar. Eu estou viciada em leite. Toda hora eu quero tomar leite. Toda hora eu quero tomar leite. Terminei de almoçar. Eu queria sobremesa. Quero o quê? Leite. Eu estou terminando meu leite aqui. É só leite. Por incrível que pareça. Leite com água, que é leite em pó, né? Certo, vamos lá. Cálcio, né? Vai ver que é isso. Pronto, Tatiana. Cheguei naquela idade da começar a osteoporose, né? Aí o meu organismo já está pedindo cálcio, deve ser isso. Muito bem, vamos lá. Eu tinha feito uma pergunta aqui, que era o seguinte. Nós vamos hoje interromper um pouco. É bom, Tatiana, eu também gosto. Vamos interromper um pouco aquela conversa sobre solução padrão, né? Padronização e etc. Então, para falar sobre solução auxiliar, mas especificamente sobre os indicadores. Apesar de serem soluções auxiliares, elas são essenciais para a análise por métodos clássicos, especialmente a volumetria clássica, né? Depois eu falo que onde eles não são totalmente essenciais, apesar de serem sempre importantes. Aí falando sobre isso, eu fiz a seguinte pergunta, que eu deixei até aqui na aula passada. Nós vimos, na aula passada, preparação de uma solução básica, hidróxido de sódio, e a padronização dessa solução, que já que ela era uma base, a padronização tinha que envolver um ácido, já que é a reação de neutralização. E para isso, nós utilizamos o indicador fenolftaleína, que muda de cor de incolor para rosa. Mudou, né? Lá no vídeo que a gente viu. E aí depois a gente fez a solução de HCl, fomos padronizar, HCl é um ácido. Para isso usamos uma base, que foi justamente a própria solução de hidróxido de sódio que tinha sido anteriormente preparada e padronizada, mas utilizamos um outro indicador, vermelho de metila, que ele mudou de vermelho para amarelo. E eu perguntei por quê. Aí a Gabriela, acho que foi Gabriela, deixa eu olhar aqui o chat, se foi Gabriela, vale. Disse assim, ó, eu perguntei por que usou um indicador diferente, né? Já que nas duas reações foi um ácido com uma base. Ela disse assim, porque os indicadores mudam de cor somente em determinada faixa de pH. E eu disse para ela, muito bem, ela está correta. Mas aí eu pergunto, se as duas reações são de neutralização, o pH, quando esse ácido reage com essa base, não deveria ser neutro, já que é neutralização? E aí os indicadores tinham que ser os mesmos, já que se é o mesmo pH. Aí eu pedi para alguém me dizer alguma coisa e alguém disse, vixe. Quem foi que disse vixe? Deixa eu olhar aqui. Vixe. Foi Gabriela. Adorei a resposta da Gabriela. Pena que não está correta. Professora? Oi. Não pode ser a temperatura, não, que mudou esse pH? Temperatura que mudou o pH. Professora. Oi. Eu acho que é assim, ocorre a neutralização, mas na hora da titulação, algumas gotas da solução padrão caem na Erlenmeyer e muda o pH. Na hora da titulação, na hora do ponto final, como é que é? Sim, na hora quando neutraliza, algumas gotas... É isso, professora, eu não sei explicar detalhadamente. Tá certo, mas vamos primeiro aqui por partes. A Bruna disse assim, professor, não é a temperatura, não? Olha, Bruna, a temperatura, ela influencia em algumas coisas na química. Mas no caso da titulação, a gente está fazendo a titulação do começo até o final na mesma temperatura. Ninguém aqueceu o Erlenmeyer, ninguém aqueceu a solução que se colocou lá no Erlenmeyer, ou se colocou na bureta, concorda? Então, teoricamente, nesse caso, pode dizer, Bruno, pode dizer. Concordo. A temperatura não vai influenciar. Aí Gabriela disse assim, ó, professora, mas se eu colocar algumas gotinhas, se cair umas gotinhas a mais, depois termina a reação, aí vai mudar o pH, né?
Concordo plenamente, Gabriela, com você. Mas olha só, vamos lá. Na fenolftaleína, a gente tinha o hidróxido de sódio na bureta e no Erlenmeyer tínhamos biftonato de potássio, que é o ácido. Aí a fenolftaleína ficava incolor em meio ácido e quando o meio fica básico, ela fica rosa. Então eu vou colocando base nesse ácido, dentro desse Erlenmeyer, né, gotejando. Esse pH que era ácido vai aumentando, porque ele vai caminhando para a neutralidade. Quando eu coloco uma gotinha a mais que seja, ele já ficou básico, aí a solução ficou rosa, porque a fenolftaleína mudou para rosa no meio básico. Se eu colocar 4, 5, 6, 7 gotas a mais, ela vai continuar básico. Então, como ela já virou, ela vai continuar rosa. Ela não vai voltar para incolor, porque ela só voltaria se fosse ácido. Aí, lá na outra titulação, eu tenho um ácido no Erlenmeyer. Então, se eu colocar a fenolftaleína lá, ela seria incolor. E eu vou adicionando base, ele vai neutralizando. Chegou lá, neutralizou 7, botei mais uma gotinha, ela ficou básica, ela ficou rosa. Se eu posso botar mais 10, 15 gotas, vai continuar rosa. Então, apesar do que você está dizendo fazer algum sentido, mas, em termos gerais, não explicaria. E eu adoro que vocês estejam tentando colocar aí as cabecinhas para pensar, né? Porque é assim que a gente faz ciência, viu? É pensando, não é só seguindo a receita lá do método que a gente vai utilizar para fazer uma análise, não. Por que a gente tem que pensar? Quando eu estava conversando com os meninos, que são meus ex-alunos, e Matheus, não aquele que veio se apresentar para vocês, mas o outro Matheus, disse assim, professora, estamos eu, Emília, Luana e Josiana trabalhando todos na mesma empresa. Mas quem trabalha com controle de qualidade é a Emília. Eu estou na chefia. Então, quando dá alguma desconformidade nas análises, aí eu que tenho que resolver. Como é que ele resolve? Ele vai ter que pensar, o que pode ter dado errado? E aí vamos testar tudo, né, todas as hipóteses, até descobrir o que está errado e corrigir para poder mandar de novo aquele remédio para o mercado de trabalho. Então, é preciso pensar. Não basta ter a habilidade de fazer um cálculo ou fazer uma titulação, não, tem que saber pensar no sistema como um todo, para poder buscar soluções caso sejam necessárias essas soluções. Tá? Então, alguém tem alguma ideia? Fora as que já foram colocadas? Muito bem, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar para apresentar, começando ainda o slide que a gente viu na aula passada, porque eu vou ver o finalzinho dele, e depois a gente coloca um outro para a gente começar a falar sobre isso. Então, a principal pergunta que a gente vai tentar responder hoje é porque, apesar de ter sido 2 titulações, utilizando um ácido e uma base, cada uma delas, por que a gente não usou o mesmo indicador? Tá bom? Vamos lá, tela inteira, compartilhar. Qual das que eu quero? Deixa eu ver se é essa aqui. É essa mesmo. Vou de novo dizer, quando eu estou no modo de apresentação, eu não vejo o chat. Então, eu preciso que alguém abra o microfone e me diga se vocês estão vendo o slide. Sim, professora. Sim. Maravilha, obrigada. Vamos lá, deixa eu colocar aqui um ponteirinho. Vamos lá. Então, a gente já viu isso, né? Que é a análise volumétrica. Ó, como a gente pode aqui no MITS usar o PowerPoint ao invés do PDF, dá até para ver essas animaçõezinhas, né? Ó. É um método, né, na análise volumétrica, seja ela de neutralização, de precipitação, de oxirredução ou de complexação, a gente sempre vai utilizar como técnica a titulação, né, que consiste em medir a capacidade de reação entre um reagente que está na bureta e o outro que está no Erlenmeyer. Aqui pode ser a minha amostra e aqui a minha solução padrão, aqui pode ser a solução padrão direta, aqui uma solução padrão indireta, ou aqui a solução padrão indireta e aqui a solução indireta, ou, em raríssimos casos, aqui a amostra e aqui a solução padrão, tudo vai depender do sistema. A gente controla essa quantidade, né, de solução que entra em contato aqui com a torneirinha da bureta e vai saber que a reação terminou quando exatamente muda de cor. Ou seja, quando aquela solução auxiliar sinaliza e indica, por isso que ela é chamada de indicadora,
que mudou de cor. Aqui, ó, é um gráfico que a gente pode fazer para acompanhar como o pH de um sistema varia em função do volume de solução que está sendo adicionado para participar da reação. Tá? Então, essa é a teoria básica de qualquer volumetria. No nosso caso, a gente começou a estudar volumetria de neutralização. Portanto, vão ser sempre reações ácido-base. Tá? Se a minha solução padrão, se a minha solução amostra for uma base, eu preciso de um ácido para analisá-la. Se a minha solução padrão for ácida, eu preciso de uma solução básica para analisá-la. Sempre tem que ter o par para poder fazer a reação de neutralização. Outra coisa que eu esqueci de avisar vocês, gente, eu vou ter que terminar a aula mais cedo hoje, porque eu vou ter reunião de departamento, tá? Então, eu vou tentar ir até, no máximo, 4 horas, tá certo? Então, a gente já viu isso aqui. Aí falamos da classificação dos métodos, que de acordo com essa reação, eles são classificados. Nós estamos aqui ainda começando a falar de volumetria de neutralização, né, que está aqui, ó, se baseia em reações de combinação de íons, mais precisamente íons H+, né, que conferem acidez a um meio, e hidroxila, que caracterizam um meio como sendo básico, os dois se juntam para formar água, a tal da reação de neutralização. Né? Então, ela se aplica à determinação de qualquer substância que tenha caráter ácido e ou básico. Além disso, a gente tem volumetria de precipitação, neutralização, complexação e oxirredução. Falamos de soluções, né? As duas soluções principais, que são aquelas que vão entrar em contato para a reação direta, é a solução amostra e a solução padrão. A solução amostra vai ser aquela que tem a espécie química que eu quero determinar. E a solução padrão, por definição, é uma solução que eu preparo e que ela tem concentração e constituição exatamente conhecida. Então, eu sei exatamente o que é lá. É hidróxido de sódio. Essa é a constituição dela. Só tem hidróxido de sódio, é PA, não tem outra impureza. E qual é a concentração? A concentração dela é 0,08728. Essa é a exata concentração dela. A partir dessas informações aqui, eu vou, pelo poder, né, pela quantidade de solução que é utilizada para reagir com a solução amostra, eu descubro a concentração do analito. Já disse, né, desde o semestre passado, vou repetir, se alguém precisar tirar dúvida, abre o microfone e interrompe, tá bom? Então, as soluções padrões, a gente falou sobre elas na aula passada, a gente tem 2 tipos principais, a primária ou direta e a secundária ou indireta. Para ter uma direta, a gente precisa de um reagente que seja padrão primário, que ele deve obedecer a todos esses pré-requisitos. Não pode ser só ao 1, ao 4 e ao 5. Não, tem que ser todos eles. E aí, por isso, né, é muito limitado o número de reagentes padrões primários. Então, a maioria das nossas soluções padrões, no caso, são soluções padrões indiretas. A gente prepara, depois padroniza, e aí sim a gente pode utilizá-la para analisar as nossas amostras. Bem, para essa solução secundária, que é a maioria delas, né, eu preciso dispor de um padrão primário adequado para padronizá-la. Tá? Em algum momento eu vou precisar de um padrão primário. Vou fazer isso fazendo titulações. Tá? Esse padrão primário que eu vou utilizar para fazer a solução, ele não pode ter, né, deve ser demasiadamente pequeno o peso dele, a massa dele, porque a gente já falou isso na aula passada, quanto menor for a massa que eu tenho que pesar lá na balança, maior a chance relativa de erro. A professora Vladiana já deve ter falado com vocês sobre erro absoluto e erro relativo. Então, massas muito pequenas ou volumes muito pequenos nos dão a possibilidade de erros relativos grandes. Porque, por exemplo, se eu tivesse que pesar 1 grama e eu perder um grãozinho dentro de 1 grama, relativamente é pouco. Mas se eu tivesse que pesar só 0,001 grama, um grãozinho em 0,001 grama representa uma grande quantidade proporcional. Tá? Então, massas ou volumes muito pequenos devem ser evitados para que a gente corra menos risco de erros relativos grandes. Do mesmo jeito, o volume gasto lá na hora da titulação não deve ser muito pequeno. E eu devo fazer em duplicata ou pelo menos triplicata, esse seria o ideal, né?
E os volumes utilizados nessas 3 determinações, essas 3 titulações, não devem ser diferentes uns dos outros, mais do que 0,1, 0,2%. Até aí, entendido, gente? A gente está só revisando da aula passada, mas pode ser que alguém tenha ficado com alguma dúvida. Deu para entender, professora? Ótimo. Então, só um instantinho. Cleiton, eu estou em aula agora. Quando eu terminar, eu dou uma olhada nisso aí e te digo a resposta, tá? Desculpa, gente, é problemas aqui da chefia para resolver. Então, ó, a gente viu, né, como é que faz o cálculo da massa de um reagente para preparar uma solução cujo reagente seja sólido. E aí vimos aqui o vídeo, né, de como preparar a solução. Se o meu reagente for uma solução, no caso dos ácidos inorgânicos, ou seja, um reagente líquido, e é uma solução, não é um reagente puro, como que eu faço para calcular a concentração dele e qual o volume que eu vou precisar utilizar para fazer a minha solução, eu recorro à lei da diluição. Então, a gente viu tudo isso na aula passada e vimos como que preparava e depois também como padronizava cada uma dessas soluções, tá? Aí, vamos lá. Primeira coisa. Professora, a senhora disse há pouco que a volumetria de neutralização, ela se aplica para amostras ou ácidas ou básicas, né? Se for uma amostra ácida, eu preciso de uma solução padrão básica e vice-versa. Mas será que eu posso analisar qualquer ácido ou qualquer base? Bem, isso aqui vou passar rapidinho porque é para a gente ver lá na teoria, mas eu preciso embasar para a gente entender o processo lá da titulação. Então, olha só. Para que uma reação entre uma amostra, ou seja, um analito lá dentro daquela amostra, e o reagente que está lá na minha solução padrão, sirva para ser feito via análise volumétrica, ou seja, eu tenho que analisar, sei lá, o líquido medular de uma pessoa e eu vou usar para isso a solução X. Será que dá para fazer por volumetria de neutralização? Ou por qualquer volumetria? Será que dá esse par? Dá certo? Então, ó, a gente precisa analisar se existem 3 requisitos que devem ser obedecidos. Primeiro, a reação entre o constituinte, ou seja, o analito dentro da amostra, e o reagente que vai estar lá na solução padrão, deve ocorrer quantitativamente segundo a equação estequiométrica. O que é isso? Ele deve obedecer bem direitinho àquela reação que a gente já conhece, né, quimicamente, como é que acontece. A gente já conhece a equação. Ou seja, não pode ter reações paralelas. Nem o constituinte pode reagir com qualquer outra substância presente ali, uma solução auxiliar, seja o que for, e nem, né, o reagente padrão primário, o reagente padrão, né, da solução, pode reagir com qualquer outro constituinte da amostra, seja da matriz, seja do que for. A reação tem que ser só entre o analito e o reagente que constitui a solução padrão. A segunda é que a reação entre eles dois deve ser rápida, tá? Na realidade, ela deve ser instantânea, porque a gente está controlando o fluxo de solução entrando em contato pela bureta, ou seja, a gente está controlando gotinha a gotinha. Então, é preciso que assim que a gotinha cai, né, e entre em contato com a solução lá do Erlenmeyer, a reação aconteça. Porque já imaginou se a gente precisasse, a cada gotinha, esperar 1 minuto? 1 minuto é um tempo pequeno. 1 minuto não é nada, né? Quando a gente está fazendo prova, o professor diz assim, faltam 15 minutos, a gente já fica desesperado. Imagina 1 minuto. Só que, como disse o Einstein, é relativo, né? 1 minuto é rápido lá na hora da prova. Mas numa titulação, vamos supor que você vai fazer uma titulação que envolva ali um volume de 10 ml dentro da bureta. Cada ml são 20 gotinhas. Então, 10 ml dá 200 gotinhas. Se a cada gotinha que cair você tem que esperar 1 minuto, são 200 minutos. 200 minutos são quantas horas? 3 horas e 20 minutos. Aí você viu que você tem que fazer em triplicado. Você tem que fazer 3 vezes para poder ver se os resultados não estão divergentes. Mais do que o admissível, desculpa. Então, se para uma deu 3 horas e 20, para as 3 são 10 horas. Se o seu turno de trabalho são de 8 horas, você começou a análise e não terminou.
Então, eu não posso fazer isso. Tem que ser instantâneo. Caiu a gotinha, reagiu, já bota outra gotinha e assim vai. Tá? E outra coisa é que deve oferecer meios satisfatórios para a localização do ponto final. O que é o ponto final? O ponto final é quando o seu olho percebe que a reação terminou. É aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para o começo. O ponto final vai ser, ó, quando essa soluçãozinha mudou de cor e o seu olho percebeu. Ou seja, a reação terminou e a solução auxiliar, a solução indicadora mudou de cor. Veja que eu estou falando de duas coisas diferentes. Eu falei, ó, a reação terminou e a solução auxiliar sinalizou. Então, quem sinaliza é a solução auxiliar. Dependendo da solução, pode ser que ela sinalize exatamente no mesmo ponto em que a reação terminou, ou pode ser que ela só sinalize um pouquinho depois ou um pouquinho antes da reação terminar. Tá? Então, é isso que vai fazer com que a gente tenha que estar atento a... Opa, passei reto. A escolha do indicador. Tá? Oferecer meios satisfatórios ser um sistema tal em que eu tenha a possibilidade de utilizar uma solução indicadora conhecida para visualizar a mudança de cor. Até aí tudo bem, gente? Sim, professora. Muito bem, então vamos lá. Determinação do ponto final. Aquele ponto em que você diz, fecha a torneirinha da bureta, que já deu. Vamos lá agora medir, né? Observar qual volume que foi utilizado de solução padrão e vamos para os cálculos. Tá? Então, tá aqui, ó. Ela é a etapa mais crítica da reação, porque se você não conseguir localizar, você vai ficar aí titulando 3 dias seguidos e a reação não termina. Você não conseguiu ver? Ou você colocou 3 gotas e já viu o ponto final, mesmo a reação não tendo terminado, porque você não tinha colocado a coisa adequada, tá? Então, ela é a parte mais crítica, esse ponto final. E deve ser, ó, indicada, assinalada, demonstrada por qualquer propriedade que varie bruscamente nas imediações do ponto de equivalência. Essa variação tem que ser brusca. Eu vou voltar lá para a primeira figurinha. Observem que o gráfico, ele mostra aqui, ó, que ia tendo uma variação de pH levemente de acordo com o volume. Aí, de repente, ele bufou, subiu. Ó, veja que está aqui o pH, ó, ele vinha, ó, antes do 1 aqui, ó, bem devagarinho, aí de repente ele vaps, sobe, vai daqui do 1 até lá quase o 6. Então, houve aqui, de repente, uma mudança brusca. É isso que ele está falando. O pH era X e, de repente, ele aumentou demais ou diminuiu demais. Tá? Então, se tiver uma propriedade que faça isso, é essa propriedade que a gente vai utilizar para escolher o indicador. Tá? Então, tá aqui, ó. O método mais usado é o uso de indicadores, que são soluções auxiliares, tá? Que vão permitir localizar, falta um R aqui, ponto final visualmente. Ó, nosso olhinho é que vai perceber a mudança de cor. E aí entra um outro fator limitante, que é o técnico, né? A pessoa que está levando em conta a reação. Eu, por exemplo, tenho um problema de vista. E não só problema de vista, né, de enxergar ruim, mas eu tenho deficiência de enxergar algumas cores. Então, provavelmente, uma titulação, dependendo do indicador que eu vá fazer, ela tem uma possibilidade maior de erro do que alguém, assim, na idade de vocês, que a vista está em dias, tudo bonitinho. Tá? Então, ó, o que é esse indicador? Ele vai ser extremamente importante, porque ele vai ter que sinalizar, o ponto final, e vai ter que ter um estímulo visual suficiente para que eu consiga perceber. Ele é um reagente adicionado propositadamente ao sistema. Um reagente, uma solução, né? Que tem, ó, como função produzir uma mudança na aparência do meio, na cor, indicando o ponto final da titulação pela mudança de coloração ou aparecimento de turvação. Mas, ó, sem interferir diretamente, ou seja, ele nem reage com a solução padrão e nem reage com o analito. Ele não interfere naquela reação lá
que a gente acabou de dizer, ó, que a reação entre eles dois não pode ter reação paralela. Então, o indicador, ele muda a aparência do meio, mas ele não interfere na reação principal, que é a reação entre a amostra e a solução padrão. Então, olha só. Existem 2 pontos que são muito próximos, que o ideal era que os dois fossem iguais, mas quase impossível que os dois sejam iguais, tá? Vamos já entender por quê. Existe o tal do ponto de equivalência e o ponto final. Esse ponto final a gente acabou de ver. Esse ponto final, ele é indicado pela mudança de cor do indicador. Esse é o ponto final. E esse tal desse ponto de equivalência, o que diabo é isso? Equivalência. Então, vamos lá. Ponto de equivalência é o ponto em que a reação química se completa. Ou seja, quando o constituinte, né, o meu analito, reagiu exatamente na proporção correta com a solução padrão, com o reagente da solução padrão. É a equivalência química. A gente sabe essa equivalência química, a gente conhece essa equivalência química através da estequiometria da reação, tá? Já o ponto final, ele pode ser igual ou diferente do ponto de equivalência, mas ele é aquele ponto em que a gente enxerga. O ponto de equivalência a gente não enxerga, porque está lá tendo a reação átomo a átomo e a gente não enxerga os átomos. Mas o ponto final é aquele que a gente enxerga fisicamente, porque vai haver lá uma mudança de cor no sistema reacional. Tá? Eu coloquei aqui um exemplo para a gente entender. Ó. Faz de conta que eu estou fazendo a reação entre ácido clorídrico e hidróxido de sódio, que foi lá aquela segunda padronização, certo? Como eu tenho ácido forte e base forte, eu sei que aqui a neutralização é total. Se lembram do semestre passado, quando a gente falou de hidrólise, que nem sempre uma reação entre um ácido e uma base vai ser pH 7. Se o sal formado for proveniente, de uma base forte com ácido forte, neutralização total pH 7. Se eu tivesse, utilizado aqui, a fenolftaleína para indicar o ponto final, olha o que acontecia. A fenolftaleína ela só muda de cor dentro dessa faixa. Ela só vai passar de incolor para rosa quando o pH for pelo menos 8,2. Então, quando eu cheguei aqui no ponto de equivalência, a fenolftaleína mudaria de cor? É que vocês Não. acham? Não. Eu teria que adicionar uma gota a mais no mínimo para o pH ficar básico e aí ela mudaria de cor. Aí eu teria o ponto final. Entenderam a diferença entre ponto de equivalência e ponto final? Sim. Ótimo, que bom. Então existe uma diferença. O ponto de equivalência é aquele ponto da equivalência química, quando os dois participantes da reação se igualam quimicamente, e o ponto final é aquele que os nossos olhos conseguem perceber. Professor, e aí, como é que a gente vai saber se o indicador é adequado ou não? Aí, exatamente como disse Gabriela, acho que foi Gabriela que falou, que existe essa faixa de viragem. Se esse pH aqui, do início da faixa, for muito distante do ponto de equivalência, eu vou ter que adicionar muitas gotas para conseguir atingir. E isso vai ser um grande erro. Então, a escolha do meu indicador vai ser aquele em que a faixa de transição dele, de preferência, o ponto de equivalência esteja bem aqui no meio do intervalo da faixa de transição. No caso lá do HCl com NaOH, o ideal não é a fenolftaleína. E é por isso que eles mudaram o indicador. Ok até aí, gente? Sim. Professora, Meu o amor. ponto de equivalência Hum. vai ser diferente, né? Se fosse um ácido fraco, ou vai ser sempre 7? Não, pH 7. meu amor, vai ser diferente, exatamente. Foi isso que a gente viu no semestre passado, quando a gente estudou hidrólise. A gente viu que a reação entre um ácido e uma base, não necessariamente o pH vai ser 7. Aí a gente vai já dar uma revisada nisso aí, rapidinho, tá? Eu só quero primeiro
que a gente entenda aqui a diferença de ponto de equivalência para ponto final e que a gente perceba que é preciso que a gente conheça, através da estequiometria da reação, saiba calcular qual seria o pH no ponto de equivalência, ou seja, quando as quantidades forem iguais de reagente, para a partir desse pH a gente escolher o indicador adequado. Entendem essa linha de raciocínio? Sim, entendo. Maravilha, então vamos para frente. Então, ó, a tal da determinação teórica do ponto de equivalência, que eu tenho que corrigir, tá? A gente pode, no papel, antes de ir para o laboratório, fazer todo o planejamento do experimento que a gente vai fazer. Ah, vamos ver, eu estou aqui, vou analisar, sei lá, pegar aqui um remédio. Sei lá, vou analisar o Sonrisal. E o Sonrisal é um antiácido, então ele deve ser meio básico, né? Eu vou utilizar um ácido aqui para titulá-lo, mas qual seria o indicador adequado, né? Então eu vou fazer aqui no papel como é que é a reação que acontece para descobrir qual é o ponto de equivalência, ou seja, qual é o pH no ponto de equivalência, e a partir disso aí eu vou escolher os indicadores, tá? Para isso eu faço um gráfico. Esse gráfico se chama curva de titulação. Se lembra que eu falei, ó, que o pH vem diminuindo devagarinho, aí de repente ele dá um salto enorme. Aqui são aquelas condições, né, de variação brusca em torno do ponto de equivalência. O ponto de equivalência vai ser sempre o ponto médio desse segmento aqui de variação brusca, tá? E vamos supor que eu adicionei uma gota a mais, ó, eu achei o ponto de equivalência aqui, ponto químico, adicionei uma gota a mais, o pH onde o indicador mudou de cor foi bem aqui. Nesse caso aqui, apesar de parecer que está grande a diferença, não tem problema, por quê? Porque ele está dentro daquele limite da variação brusca. Então, nesse caso aqui, eu poderia usar esse indicador sem problema algum. Agora, se fosse um indicador que só fosse mudar lá, naquele pH ali, ó, veja que eu já saí dessa variação brusca, né? Mesmo aqui já no topo, não é desejável. O desejável é que a gente consiga um indicador cuja faixa de transição de cor seja o mais próximo possível aqui do ponto de equivalência, tá? Então, vamos ver como é que a gente faz essa determinação teórica do ponto de equivalência. É o próximo slide, né? Eu tinha que terminar só esse aqui para introduzir. E agora a gente vai ver esse aqui. Curvas de neutralização, tá? E aí eu disse, não sei se todo mundo já tinha chegado quando eu falei que na aula passada eu coloquei os slides lá, mas eu vou retirar porque eu compartimentalizei. Eu fiz vários, eu compartimentalizei toda essa parte da volumetria de neutralização em 4 slides, 4 aulas diferentes para ficar mais fácil para vocês estudarem, tá? Então, vou colocar lá a da primeira e a segunda, que a gente já viu, e essa de hoje, que vai ser a terceira. Então, ó, curvas de titulação, vamos lá. No caso, como a gente tem a volumetria de neutralização, a gente pode chamar de curva de neutralização. Esses mesmos gráficos, essas mesmas curvas, podem ser construídas lá na volumetria de precipitação, lá na volumetria de oxidação-redução, lá na volumetria de complexação, para que a gente estude como é que é a variação do sistema ao longo da reação, tá? Então, olha só, definição, são curvas feitas a partir de titulações potenciométricas. O que diabo é uma titulação potenciométrica? É um dos ramos da titulação onde eu vou usar, ao invés de indicadores, eu posso usar um potenciômetro. Potenciômetro é um método instrumental, que no caso eu uso um eletrodo que mede o pH e eu vou vendo, à medida que eu vou adicionando volume, adiciono aí 2 gotinhas, mede o pH, adiciono mais 2 gotinhas na bureta, mede o pH, vou fazendo todo o gráfico. Como tem um potenciômetro para mostrar onde que vai ser aquela variação brusca, nesse caso, se eu quiser, eu não preciso usar o indicador. Mas, como é um método instrumental, ele é um método mais caro. Se lá no meu laboratório não tem um potenciômetro, eu posso utilizar os cálculos teóricos para escolher o indicador adequado e, na hora da análise, fazer com o indicador e vai dar tudo certo tranquilamente, tá? Então, eu posso fazer cálculos teóricos, de modo que eu vou acompanhar qual é a variação da concentração de H+, ou de OH-, ou seja, do pH, né?
em relação ao volume de ácido ou de base adicionado ao longo da titulação. Isso permite que a gente consiga descobrir exatamente qual é o valor do pH lá no ponto de equivalência. E assim escolha de maneira adequada o nosso indicador. Então, vamos lá. Olha só. Eu vou fazer aqui no papel, teoricamente, uma curva de neutralização da reação de um ácido forte com a base forte, que foi o que aconteceu lá na padronização do HCl. A gente usou HCl, que é ácido forte, e titulou com NaOH, que é uma base forte. Então, ó, seja a titulação de 50 ml de ácido clorídrico 0,1 mol por litro, ou seja, lá no Euler-Mayer eu peguei 50 ml de um ácido 0,1. Observe que eu estou fazendo isso no papel, é teórico, então eu posso escolher a concentração, só para que eu veja qual vai ser ali nas mediações do ponto de equivalência. Obviamente, é ideal que essa curva teórica que eu faça seja com a concentração aproximada do que eu vou fazer lá no laboratório. Quanto mais próximo for, mais próximo vai ser o comportamento real do sistema com o comportamento teórico que eu fiz aqui no meu caderno ou no meu computador, tá? E eu vou titular esse ácido clorídrico utilizando hidróxido de sódio 0,1 mol por litro. Então, ó, antes de eu começar a titulação, estou lá no meu Euler-Mayer. No meu Euler-Mayer só tem ácido, eu não coloquei nenhuma gotinha de base ainda. Nem comecei ainda. Como ele é um ácido forte, se ioniza totalmente, então a concentração de H+ no meio vai ser a própria concentração do ácido, no caso 0,1 mol por litro. O pH vai ser menos log de 0,1, pH 1. Então, antes de eu começar a titulação lá, o meu pH é 1. Só lembrando a vocês, ou relembrando, né, que a gente pode encontrar número, ou molaridade, é o número de mols dividido pelo volume. E as duas formas da gente encontrar o número de mols do nosso reagente, ou é a massa dividido pela massa molar, ou a multiplicação de molaridade por volume, que vem daqui, ó. N vai ser igual a molaridade, volume está dividindo, vem para cá multiplicando, tá? Então, antes de começar a minha titulação, pH 1 até aí, ok, gente? Ok, Sim, tá professora. tudo certo. Que susto, pensei que já tinham ido embora. Então, vamos lá. Eu vou começar a abrir lá minha torneirinha. Eu coloquei aqui um volume bem grande, justamente para a gente ter mais facilidade de analisar numericamente, tá? Mas, geralmente, na vida real, a gente usa volumes menores, até para ter menos desperdício de material e também gerar menos resíduo, tá? Então, abri a torneirinha e adicionei 10 ml de NaOH lá da bureta para dentro do Euler-Mayer. A reação do NaOH com HCl, a gente já sabe que é de 1 para 1. O NaOH que eu estou usando, ó, tem a mesma concentração do ácido clorídrico, então eles são iguais em termos de concentração. Como a reação é de 1 para 1, isso quer dizer o quê? Que se eu adicionei 10 ml de base, ela neutralizou 10 ml do ácido. Tá? Ó, teremos que 10 ml do HCl foi neutralizado pelo hidróxido de sódio adicionado. Ainda tem ácido sobrando no Euler-Mayer, porque lá no Euler-Mayer inicialmente tinha 50. Eu neutralizei 10. Então ainda sobra 40 de ácido, ainda tem excesso de ácido. Então lá no meu Euler-Mayer o pH ainda é ácido. Correto até aí, gente? Sim, professora. Mas vejam que o volume dentro do Euler-Mayer mudou. Eu tinha inicialmente 50 de ácido e agora adicionei 10 de base, então o volume total é 60 ml de solução. E ainda mais, né? O volume de ácido diminuiu. Eu tinha 50 inicialmente, 10 foi neutralizado, virou água e sal, e só tem 40 de ácido. Então, veja que eu diminuí a quantidade do soluto, que é o ácido, e aumentei o volume da solução. Isso quer dizer que a concentração variou. Como é que eu vou descobrir qual é a nova concentração? Oxe, acabei de dizer aqui, ó, que concentração molar é número de mols por volume. Então, se eu souber qual é o número de mols do ácido, é só substituir aqui. O volume total da solução eu já sei, que é 60. Então, vamos lá. Qual é o número de mols do ácido que ainda tem dentro do Euler-Mayer?
Ora, eu posso dizer que número de mols é molaridade vezes volume. De quem? Do próprio ácido. Qual era a molaridade do ácido inicialmente? 0,1. Qual é o volume que ainda tem de ácido sem reagir, sem ser neutralizado? 40, ou 0,04 litros. E o volume total dentro do Erlenmeyer, né? O volume da solução? 60. Era 50 que eu tinha inicialmente de ácido, o mais 10 que eu coloquei de base. Então, colocando tudo para litro, já que é mol por litro, eu vou ter aqui, ó, 0,04 litros do ácido inicial, que ainda tem lá sem reagir, vezes a sua concentração, vai ser igual a 0,004 sobre o volume total de solução, que são 60 ml ou 0,06. Assim, a nova concentração de H+ no meio é 0,0666 e o novo pH 1,17. Alguém não entendeu esse cálculo? Muito bem, vou voltar aqui só para a gente ver o seguinte, ó. É no outro, desculpa. Agora eu vou ter que ir para frente. Pronto, deixa eu voltar bem aqui, ó. Vejam, ó, que eu tinha inicialmente pH 1, aí eu adicionei 10, ó, ele foi para 1,17. A variação foi bem pequenininha, né? Nesse caso aqui é um gráfico que usou só 30 ml, né? Mas a gente está usando 50, dá para a gente só para ter uma ideia, né? Primeiro ponto, vamos botar que tenha sido aqui no 5. A variação é bem pequenininha. O pH inicial era 1, adicionei 10 ml, foi para 1,17. Só foi 0,17 de variação. E assim eu posso repetir esse cálculo para adicionar 12 ml, 13, 14, 15, 16 e assim vai. Quanto mais pontos eu fizer, mais preciso será o meu gráfico formado, tá? Mas para a gente não perder muito tempo, como daqui, dentro da primeira gota de base que eu coloquei, até a última gota, antes do ponto de equivalência, o cálculo vai ser o mesmo, eu já vou logo para uma terceira etapa, que seria o ponto de equivalência. Olha só, no ponto de equivalência, não está dizendo, ó, equivale, são iguais. Se eu sei que a solução do ácido com a base é de 1 para 1, e os dois têm a mesma concentração, então são todos iguais, o volume de reação serão iguais. Se eu tinha inicialmente 50 ml de ácido no Erlenmeyer, eu vou conseguir neutralizar todo esse ácido quando eu colocar também 50 de base, tá? Nesse caso, e especificamente nos casos em que eu tiver ácido forte reagindo com base forte, a gente vai ter um sal neutro e água como produtos. Então, nos produtos da reação, a única espécie que é capaz, né, de gerar íons H+ ou H- é a água. Então, essa geração, essa quantidade de íons H+ ou H- que estarão no meio disponíveis, vai ser regido pela autoionização da água, que é o KW. A gente viu isso no semestre passado, né? Então, KW 1V10-14. Nesse caso específico, só tem a água, pH neutro, porque é base forte com ácido forte. Eu sei que a quantidade de H+ é igual à quantidade de OH-, portanto, a concentração de H+ no meio vai ser a raiz quadrada de KW, pH 7. Então, observem que aqui, como está nessa curva, ó, eu saí aqui, sei lá, de um pH 3 e, de repente, eu pulei para o 7. Ó. Eu passei, nesse caso específico aqui, ó, sei lá, 17 ml, adicionei 17 ml, até 16,9, vamos supor, o pH tinha saído aqui de 1,5 para 3. Só 1,5 unidade de variação. Aí, de repente, adicionei uma gota, ele saiu de 3 para 7. 4 unidades de variação, quase o triplo. Então, vejam que foi uma variação brusca, né? Até no ponto de equivalência. Aliás, ele não foi de 3 para 7, não. Ele foi de 3, ó, o próximo ponto é aqui. Ele foi de 3 para 11,2. Então, foi uma variação muito brusca, tá? Aqui eu já sei que o ponto de equivalência está nessas imediações, tá? Ali, como a gente tinha 1,17, 1,3, 1,4, que seja, bufo, foi para 7. Eu já sei que nesse par aqui, o meu ponto de equivalência, o pH, é 7. Então, eu vou procurar indicadores cujo pH, a faixa de transição de cor, seja em torno de 7.
Esse outro ponto aqui, teoricamente, ele nem precisa, mas deixa eu só mostrar aqui, ó. É só para que a gente possa completar a curva. Passou do ponto de equivalência, são gotinhas que eu estou adicionando a mais. Para a gente completar a curva e verificar se realmente a variação brusca foi só dentro desse intervalo. Se ele voltar a variar lentamente de novo o pH, é porque a gente já passou do ponto de equivalência. Então, como é que a gente faz essa outra parte da curva? Eu vou adicionar excesso. Já cheguei no ponto de equivalência, eu sei que o ponto de equivalência foi aqui, ó, com 50 ml. Então, vou adicionar um bocadinho mais. Nesse caso, não é só um bocadinho, não, que eu estou colocando grandes quantidades para facilitar a nossa compreensão. Após a adição de 60 ml de hidróxido de sódio, 0,1 mol por litro. Ora, os primeiros 50 ml foram para neutralizar 50 ml de base, foram para neutralizar os 50 ml de ácido. Então, ele reagiu todinho, virou ácido, sal e água. Como eu adicionei 60, os primeiros 50 já foram neutralizados, então sobrou, tem um excesso de base que corresponde a 10 ml. No meu caso, é uma base forte. Tá? Então, é ela que vai agora dizer qual é o pH. Só que eu tenho lá 10 ml de base, sei qual é a concentração dela, mas ela está dentro de um Erlenmeyer cujo volume total é 110. Como assim, professora, 110? Ora, eu tinha 50 de ácido inicialmente, tinha adicionado 60 de base. 50 com mais 60, 110. Então, o volume que eu tenho lá dentro do Erlenmeyer todinho é 110. Para calcular a concentração de hidroxila no meio, vou fazer aquela mesma coisa. Ó. Molaridade vezes o volume. Molaridade da base, 0,1. Qual é o volume que eu tenho só de base? 10 ml. Por que 10, professora? Se a senhora adicionou 60. Porque os 50 anteriores, ó, foram neutralizados, viraram água e sal. Base mesmo, NaOH, eu tenho 10. Então, molaridade vezes o volume em litros, sobre o volume total, lá dentro do Erlenmeyer, 110 ml, está aqui 0,11 litros. Descubro qual é a concentração real de hidroxila no meio, descubro POH, e aí descubro o pH, 11,96, que é mais ou menos essa variação enorme aqui, que mostra o ponto de equivalência. Então, aqui a gente descobre qual é o valor do ponto de equivalência, o valor do pH, e assim a gente pode escolher adequadamente o indicador. De preferência, que a faixa de viragem dele seja pH mais 1 ou pH menos 1, ou seja, entre 6 e 8. Aí, professora, lá no laboratório tem um indicador que a faixa de viragem dele é de 10 a 11. Dá para eu usar? Olha, se não tiver nenhuma outra solução e for um desespero que você tem que fazer, você usa. Mas ele já está muito aqui, longe do ponto de equivalência. O ideal, né, é que o indicador escolhido tenha uma faixa de viragem que seja de mais ou menos 1, né, do pH lá do ponto de equivalência. Ok, até aí, gente? Posso continuar? Me digam se sim ou não. Se tem dúvidas. Pode continuar, professora. Posso continuar. Deixa eu só colocar aqui um despertador, porque eu tenho uma reunião, e se eu não colocar o despertador, minha filha, eu vou até amanhã falando, e aí eu não posso... Essa reunião foi eu que marquei, a gente tem que aprovar os planos de ensino para mandar para o centro de ciência, então não posso faltar, não. Até porque eu sou a chefe, né? Se eu faltar, já viu. Aquele caso ali, gente, para ácido forte com base forte. Alguém levantou a mão? Eu só ouvi a zoadinha aqui. Mas eu não vejo. Foi um comentário no chat. Tem um comentário no chat? Deixa eu sair aqui para ver esse comentário nesse chat. Foi. Só uma piadinha, professora. Tá, não entendi não, vamos lá, vamos para frente. Lá a gente viu curva de neutralização da reação de um ácido forte com uma base forte. Nesse caso, pH será sempre neutro, no ponto de equivalência. Agora vamos fazer um par diferente, base fraca com ácido forte. Quem é que se lembra lá na aula passada, desculpa, semestre passado,
Quando a gente tinha hidrólise, sal de hidrólise de ácido forte com base fraca. A professora dizia assim, ó, ácido forte, base fraca. Quem é o forte? É o ácido. Quem ganha a briga? Na vida real, tá? Na vida real, quem ganha a briga é o forte. Nesse caso, ó, se a base é fraca e o ácido é forte, quem ganha a briga é o forte. Lá no ponto de equivalência, o pH não será neutro. O pH tende a ser ácido, levemente ácido, mas tende a ser ácido. Certo? Vamos ver passo a passo do mesmo jeito. Coloquei aqui, ó. Tá aqui o ponteiro. Seja a titulação, 50 ml de hidróxido de amônio. Hidróxido de amônio é uma base fraca. Escolhi a concentração 0,1 mol por litro, que é geralmente o que a gente usa no laboratório. E eu vou fazer a titulação dessa base com um ácido, mas esse ácido é um ácido forte, ácido clorídrico. Como é teórico, eu vou botar a mesma concentração, que é para facilitar a minha vida. Então, vamos lá. Antes do início da solução. Lá no meu Erlenmeyer, eu só tenho, ó, hidróxido de amônio. Vejam que o cálculo do pH já é diferente. Por quê? Porque ele é um ácido, uma base fraca. Base fraca quer dizer o quê? Não se ioniza totalmente. Então, eu não posso dizer que tem 0,1 mol por litro lá ionizado. Só tem uma parte. Ela é fraca. Relembrando como é que a gente fazia, ó. Hidróxido de amônio, né? Ele se ioniza formando... Aliás, a amônia com água vai formar NH4OH-. Daqui a ionização do hidróxido de amônio. KB vai ser, ó, concentração de NH4+, vezes concentração de OH- sobre a concentração de amônio. Essas duas concentrações são iguais porque ele se ioniza de 1 para 1. O NH4+, se ioniza formando, o NH4OH se ioniza formando um NH4+, e um OH-. Então, são quantidades iguais. Eu posso dizer que essas duas concentrações são iguais e escrever tudo em função de OH. Então, a constante de equilíbrio vai ser o OH ao quadrado sobre a concentração da base. Aqui está a amônia, mas eu vou corrigir, vou colocar NH4OH, tá? Hidroxila ao quadrado sobre a concentração da base, então a hidroxila será a raiz quadrada, ó, da concentração da base vezes o KB. Então, está aqui, ó, hidroxila para calcular a concentração real de hidroxila ionizada aqui, a gente vai ter raiz quadrada de KB vezes a concentração da base. No caso, é 1,75 vezes 10 a menos 5, que é o KB, vezes 0,1, que é a concentração da base, então vai ser a raiz quadrada de 1,75 vezes 10 a menos 6. pOH 2,88, pH 11,12. Entenderam esse cálculo aí, esse review do semestre passado? Ou tem dúvidas? Deu para entender, professora. Ótimo, então vamos lá. Aí eu vou começar a minha titulação, vou começar a jogar ácido lá nesse Erlenmeyer. Prestem bem atenção agora que a situação é um pouco diferente. Eu adicionei 10 ml de ácido. O ácido vai neutralizar a base. Em que proporção? Oxe, a reação do NH4OH com HCl, vamos lá. Eu tenho aqui só uma hidroxila, então só tem um H+, então a reação é de 1 para 1. Então, se eu coloquei 10 ml de ácido, ele neutralizou 10 ml de base, tá? Só que aqui vai ter lá no meio, ó, vai ter a base fraca ainda, os outros 40 ml, correto? E vai ter um sal de uma base fraca formada lá no meio. Mistura de base fraca com o sal da sua base, solução tampão. Como é que calcula a solução tampão? É equaçãozinha de Renser-Rassenbach. pH igual a pKw menos pKb mais log da base sobre o sal. Isso aqui é constante, isso aqui também é constante, foi inclusive, né, fornecido aqui esses valores. O que eu preciso descobrir qual é a nova concentração de base e qual é a concentração de ácido formado. Então, ó, o que é que sobrou de base lá no meio? Eu tinha inicialmente 50, neutralizei 10, então sobrou 40. Vezes 0,1, que é a concentração da base inicial, sobre o volume total. 50, que eu tinha de base, com mais 10 de ácido. 60 é o volume total. Professora,
Lá na outra curva, a senhora transformou tudo para litro. Aí agora a senhora pegou, botou em ml. Não está errado, não? Não. Nem está errado lá, nem está errado aqui. O mais correto é fazer tudo em litro. Mas, às vezes, ou vocês se esquecem ou erram nessa transformação. Nesse caso, desse tipo de cálculo, como eu tenho volume tanto no numerador quanto no denominador, as unidades vão se cancelar, então eu posso colocar em ml. Por que eu estou dizendo que o mais correto é fazer do outro jeito? Porque se eu estivesse calculando só o número de mols, não tivesse aqui esse volume, eu não poderia botar em ml litro. Então, para não ter perigo de esquecer, é melhor botar logo tudo para litro. Mas, quando eu tenho no numerador e no denominador unidades iguais, matematicamente, eu posso cancelá-las e não vai ter alteração. Tá? Então, eu descobri aqui qual é a concentração de base que ainda resta no meio, sem ser neutralizada pelo ácido. Ó. Que 40 é esse? Coloquei aqui para chamar a atenção. Ó. Os 50 iniciais de base, menos 10 que foram neutralizados pelos 10 que eu obtei de ácido lá. E que 60 é esse? 50 ml iniciais de base, mais 10 que eu coloquei, então lá no Ellermeyer, o total de volume agora é 60. Então, descobri a concentração de base, que ainda tem lá sem ser neutralizada. Agora, falta descobrir a concentração de sal que eu formei. Então, vamos lá. Quanto que eu formei de sal? Ora, se a reação é de 1 para 1 e eu coloquei 10 ml de ácido, que reagiu com 10 ml de base, então formou 10 ml de sal. Que concentração? Se tanto a base quanto o ácido são 0,1, o sal formado também será 0,1. E o volume total dentro do Ellermeyer? 60. 50 de base com mais 10 de ácido. Então, descobri a concentração de ácido que se formou até agora, substituo na equação e descobri o pH. Vejam que aqui, ó, de 11,12 para 8,6, daí o quê? 3 unidades, né? Entre o primeiro e o segundo ponto. Se a gente observar lá na ácido forte com base forte, entre o primeiro e o segundo ponto, só foi 0,17 de variação. Como a base é fraca, aqui, o ácido consegue diminuir esse pH de maneira bem mais drástica, mesmo tendo colocado só 10 ml. Então, a curva, ela tem um formato semelhante, mas a amplitude é menor. Esse cálculo aqui foi entendido por vocês? Ou vocês querem que eu repita? Eu acho que eu entendi. Acho que para ficar melhor precisa escrever. Tá certo, pronto. Pois assim que terminar a aula, eu já vou colocar esses slides lá no cigarro. E aí, se tiver dúvida, você vai anotando. Na próxima aula a gente retoma, tá certo? Vamos lá, então, do primeira gotinha de ácido que eu coloco lá no Ellermeyer até a última, antes do ponto de equivalência, eu vou estar lá formando sempre a solução tampão. Porque eu ainda tenho base que não foi neutralizada, base fraca, e estou formando um sal proveniente dessa base. Essa mistura é a solução tampão. Cheguei no ponto de equivalência. Cheguei. Tem um negócio dos réus, né? Que é assim, cheguei. Pronto, cheguei aqui no ponto de equivalência. Como a reação do ácido com a base é de 1 para 1 e os dois têm concentrações semelhantes, então o volume de reação será semelhante, ou seja, adicionei 50 ml de ácido. No caso, ó, vai ter neutralização. Só que eu estou formando uma base fraca. Ou, desculpa, um sal de base fraca. Deixa eu voltar aqui para a reação. Eu escrevi a reação em algum lugar? Não, deveria ter digitado. A reação é NaOH mais HCl, formando NH4Cl mais água. Pronto. Formou NH4Cl mais água. Eu tenho um sal. Diferentemente do primeiro caso, esse sal é um sal formado por uma base fraca e um ácido forte. Então, ele tende a, com a própria água que foi formada lá, hidrolisar. Quebrar aqui a ligação da água e tentar formar o ácido fraco de origem. Porque os eletrólitos fracos gostam de ficar na forma molecular. Como que eu formo é uma base, eu vou liberar H+. Então, a tendência é que o pH, nesse caso, lá no ponto de equivalência,
seja ácido. Mesmo tendo sido uma reação de neutralização, o pH no ponto de equivalência é levemente ácido. Ok? É uma reação de hidrólise cuja constante, né, de equilíbrio que rege é a constante de hidrólise, KH, vai ser a base formada vezes o H+, sobre o NH4+. Quem quiser pegar os slides do semestre passado vai ver que eu dizia assim, olha, gente, o NH4+, esse íon vem todo do sal que se ionizou, então a concentração dele é a mesma do sal, porque o sal é eletrólito forte. Aí, a hidrólise é governada por KW, porque é a água que se quebra, e KB. Por que KB? Porque a base é que é fraca, ela que vai se formar quando a água se quebra. E pela concentração do sal, porque o sal é que vai justamente quebrar as ligações da água. De modo que a concentração de H+ no meio, ou seja, o pH, essa concentração aqui, pode ser calculada por menos log, eu tenho que corrigir aqui, menos log da raiz de KW sobre KB sobre NH4Cl. Isso aqui é constante, concentração de NH4Cl formada. Oxe, todo o sal que eu formei foi 50 ml, por quê? Houve a reação de 50 de ácido com 50 de base, neutralizando, formando 50 de sal e água. Vezes 0,1, que é a concentração, sobre o volume total, 100 ml, 50 de ácido mais 50 de base. Concentração de sal no meio é 0,05. Se eu substituir todos esses valores, pH 5,27. Então, veja que eu estou no ponto de equivalência de uma reação de neutralização, porém, o pH não é 7. O pH é levemente ácido, porque a gente tem a reação de neutralização entre uma base fraca e um ácido forte. Lá no caso da padronização do NaOH, a gente tinha uma base forte, NaOH, sendo padronizada por bifitalato de potássio, que é um ácido fraco. Base forte, ácido fraco, pH no ponto de equivalência levemente básico. E aí, por isso que a gente podia usar a fenolftaleína, porque a faixa de transição da fenolftaleína é de 8 a 10. Como o pH no ponto de equivalência era maior do que 7, no caso maior do que 8, aí a gente podia usar a fenolftaleína. Nesse caso aqui, a gente não poderia usar a fenolftaleína, porque o pH no ponto de equivalência era 5,3 aproximadamente, e a fenolftaleína só vai mudar de cor quando o pH for 8. Então, uma grande diferença. Entendido até aí, gente? Alô, alô, Marciano? Sim, professora. Beleza. O próximo ponto é aquele só para a gente continuar a curva, tá? Só para a gente ver a segunda parte da curva e se a variação realmente foi brusca no ponto de equivalência, tá? Então, se eu vou adicionar um excesso de ácido, os 50 primeiros de ácido foi para neutralizar a base, sobrou aqui 10 de ácido em excesso. Como ele é ácido forte, o pH vai ser a própria concentração de ácido lá no meio, que é o 10 que está em excesso, vezes a sua concentração, sobre o volume total lá dentro do Erlenmeyer, 110. Vejam, que eu coloquei aqui a curva ao contrário, porque a gente tem, saindo de um pH básico e indo para um pH ácido. pH de equivalência menor do que 7. Se eu colocasse aquele indicador que vai lá no 7, eu teria aqui uma grande possibilidade de erro, porque o pH é bem distante e ele aqui já está perto do final do incremento, né, daquela variação brusca. Tá? Então, a escolha do pH, a escolha do indicador vai depender exatamente do pH do ponto de equivalência. Vou deixar para vocês tentarem fazer, né, pesquisarem como fazer uma curva de titulação de ácido fraco com base forte e de ácido fraco com base fraca. Voltem lá no semestre passado, na hidrólise, que alguém pode erroneamente dizer assim, se o ácido fraco e a base é fraca, o pH vai ser neutro. Não necessariamente. Vai depender das constantes, tanto do ácido quanto da base. Tá certo? Então, eu vou deixar isso aí depois, eu vou colocar lá no Cigar uma tarefa para vocês, valendo pontinho. Pronto.
que vai ser essas curvas de titulação. Mas eu vou escrever bem direitinho o que é que eu quero. Quais são os pares e etc. Então, vamos lá. Aqui também, só para a gente chamar a atenção, ó, titulação de ácidos ou bases polipróticos, aqueles que têm mais de um H+, ou mais de um OH-, que eu vou passar bem rápido, porque não vai ser, no momento, o nosso escopo, tá? Então, ó, faz de conta que eu estou titulando o ácido carbônico, é um ácido que tem 2H+, então ele é diprótico, com hidróxido de sódio. Então, antes do início, como ele é um ácido fraco, aquele mesmo jeitinho, né? O H+, vai ser a raiz quadrada de K vezes a concentração do ácido. Tranquilo, beleza. Como eu tenho 2 hidrogênios, eu vou ter 2 pontos de equivalência. Primeiro, vai ser a base para neutralizar o primeiro H+, e vai liberar como íon o bicarbonato, que é o HCO3-. E depois eu vou continuar adicionando base para neutralizar o segundo H+, e deixar só o carbonato no final. Então, tá aqui, ó. Quando eu adiciono 10 ml de hidróxido de sódio, ele vai reagir com o ácido carbônico e vai formar o bicarbonato de sódio e ainda vai ter lá um bocadinho de ácido carbônico sem reagir, que eu tinha 50 e só neutralizei 10. Esses 10 neutralizaram o primeiro hidrogênio, formou o bicarbonato de sódio e ainda tem ácido lá. Se a gente observar, a gente tem um ácido fraco e um sal desse ácido. Solução tampão. pH vai ser pKa1, porque a gente está neutralizando o primeiro hidrogênio, log do sal sobre ácido. Calcula igual aquele da curva anterior. Primeiro ponto de equivalência. A gente vai formar um anfólito. Que diabo é um anfólito? Um anfólito é a mesma coisa de um anfótero. É aquele que ele tanto pode se comportar como ácido quanto como base. Dependendo da situação, ó, quando eu quebrar aqui, eu vou ter o bicarbonato, ele pode hidrolisar a água, puxar o hidrogênio para voltar a formar o H2CO3, ou ele pode se ionizar, segundo ionização, liberar o H+ para formar carbonato, tá? Então, ele tanto pode formar carbonato, se a reação continuar com perda de hidrogênio, como ele pode hidrolisar e formar o ácido carbônico. Aí, então, o pH vai ser calculado pela raiz quadrada das duas constantes, Ka1 e Ka2. Professora, quem que vai reger? Se vai ser a hidrólise ou se vai ser a ionização? Exatamente os valores de Ka1 e Ka2. Nesse caso específico, a segunda ionização, o Ka1, se eu não me engano, é 4,5 vezes 10 a menos 7. E o Ka2 é 4,6 vezes 10 a menos 11. A segunda ionização é tão pequena, para esse caso específico, que ela é desprezível. Então, nesse caso, quem ganha é o processo de hidrólise. Tá? Mas é só nesse caso. Estou chamando só atenção para isso. O ponto de equivalência sempre vai ser calculado assim no primeiro ponto de equivalência. Como a gente só adicionou base o suficiente para neutralizar um dos hidrogênios, a gente vai continuar adicionando mais base para neutralizar o outro hidrogênio. Vamos lá. Após o primeiro ponto de equivalência, eu vou formar uma segunda solução tampão. Por quê? Eu vou ter lá uma mistura de sais. Mas lembrem que esse sal aqui é um anfólito. Dependendo das condições do meu, ele pode formar o ácido. Então, ele é um sal ácido. Então, eu tenho um sal ácido e um sal puro formado a partir desse ácido, sal desse ácido fraco. Então, o pH vai ser pKa2 mais log do sal sobre ácido. Tá? Essa espécie aqui é que vai se comportar como sendo o ácido par, ácido-base conjugado. Vou continuar adicionando base até neutralizar todo esse segundo hidrogênio, vai ser o meu segundo ponto de equivalência. Aí sim, agora vai ter o processo de hidrólise completo. Tá? Como quem está formando é um ácido fraco, quem vai reger a hidrólise? A autoionização da água, a constante do ácido fraco que se formou e a concentração do sal formado. Calcula do mesmo jeito lá da outra curva, da curva anterior. Tá? Vou só corrigir aqui e botar o menos log na frente. E se eu quiser ver o resto da curva, né, vou adicionar um excesso de base. Como a base é uma base forte, então no final o pH vai depender apenas dela.
concentração da base vezes o volume da base em excesso sobre o volume total, menos 14, a gente vai ter o pH. E como é que seria a curva? Deixa eu ver aqui. Eu esqueci de botar o desenho da curva, desculpa, mas eu vou corrigir e botar a curvinha do ácido poliprótico. Qual vai ser a diferença com relação a essa? Ela vai ter, ó, duas pontos íngremes. Ela vem, faz assim, aí vem, faz assim de novo, tá? 2 Szinhos seguidos, mostrando aí os 2 pontos de equivalência. Mais algumas curiosidades com relação a indicador e curva de titulação. Então, olha só. Curva de titulação e pKa. Numa titulação de um ácido fraco com uma base forte, há um ponto na curva em que o pH é igual ao pKa. Do mesmo jeito, se for uma base fraca com um ácido forte, a gente vai ter que POH é igual a pKb. Tá? Então, ó, pH é igual a pKa. Quando? Vamos tentar descobrir. Suponhamos a titulação de 50 ml de ácido acético. Isso aqui, ó, é uma sigla que significa ácido acético. Ácido acético. Tá? OAC é acético. 0,1 mol por litro, ácido fraco. Com NaOH, 0,1 mol, base forte. A gente sabe que o ponto de equivalência será com volumes iguais. Por quê? Porque os dois têm a mesma concentração e a reação é de 1 para 1. Eu tenho uma hidroxila e um H+. Tá? Então, ó, mas qual será o pH ao adicionarmos a metade do volume necessário para atingirmos o ponto de equivalência? Ora, se o ponto de equivalência vai ser atingido por 50 ml, então a metade é 25. Vamos lá adicionar 25. Quanto de ácido fraco que ainda vou ter lá no meio? 25 é o que sobrou, tinha 50, neutralizei 25 vezes 0,1 sobre o volume total. 50 que eu tinha de ácido, com mais 25 que eu adicionei de base, 75. Quanto que eu vou ter de acetato, ou seja, do sal formado? Aquela história lá da soluçãozinha tampão, ó. A gente está lá formando, neutralizando, né, um ácido fraco com uma base forte. Lá no meio eu vou ter, ó, o sal formado daquele ácido fraco e o ácido fraco presente, tá certo? Então, é isso que ele está mostrando lá, soluçãozinha tampão. A equação de Henderson-Hasselbalch para soluções tampões ácidas será pH igual a pKa mais log do sal sobre o ácido. Calculei as duas concentrações de ácido ainda restante, sem neutralizar, e de sal formado pela neutralização. Substituo aqui e vou encontrar, ó, como essas duas concentrações são iguais, o log de 1 é 0, pH igual a pKa. Então, toda vida que eu tiver a titulação de um ácido fraco com a base forte, eu sei que a metade do volume do ponto de equivalência, o pH é igual ao pKa. Isso já serve para a gente ter uma ideia do caminho que esse indicador, por exemplo, deve seguir, já que eu já sei que o pH ali naquele meio, naquela metade, é igual ao pKa. Então, um pouquinho mais já vai chegar lá no ponto de equivalência para eu buscar lá a minha faixa de viragem do meu indicador. Eu tinha dito há pouco que eu podia fazer a curva de titulação em qualquer concentração. Geralmente a gente fazia 0,1, porque geralmente é o que a gente usa lá, mas que ela deveria ser feita, teoricamente, o mais próximo possível da concentração que nós iríamos usar lá na vida real, no laboratório. Porque apesar dela ter o mesmo tamanho, as amplitudes seriam menores, ou seriam diferentes, tá? Então, ó, eu peguei duas curvas da mesma titulação, HCl com NaOH, HCl com NaOH, ácido forte com base forte, só que um, ó, com concentração 0,05 de ácido e 0,1 de base, e outra com concentração 100 vezes menor, tanto para ácido quanto para base. Tá? Se a gente observar, ó, a curva A pronúncia, aquela variação no ponto de equivalência é bem mais pronunciada, ela é bem maior do que na curva B. Então, aqui é até mais fácil ou mais preciso, matematicamente, encontrar o ponto de equivalência. Tá? Porém, se lá no laboratório você vai usar na vida real concentrações muito pequenas,
você pode fazer, teoricamente, uma curva com essa concentração menor para te orientar melhor na escolha do teu indicador. Isso quer dizer, que nem sempre o mesmo indicador pode ser utilizado. Apesar de ser o mesmo par, se eu pegasse, por exemplo, um indicador que tivesse uma faixa de viragem nessa posição aqui, ela servia para essa curva vermelha, porque ela está próximo da parte central dessa variação brusca. Mas ela não serviria para a curva azul, porque ela já está fora da parte central. Está entendendo o que eu quero dizer? Se eu pegasse um indicador cuja faixa de viragem fosse nesse pH aqui, mais ou menos bem aqui, 7,8, vamos, 7,5. Para a curva vermelha, ele seria satisfatório, mas para a curva azul, ele não seria satisfatório. Professora, mas são as mesmas substâncias, as clorídrico e hidróxido de sódio, mas não são as mesmas concentrações. Então, além do par, além do pH, do valor do pH no ponto de equivalência, é preciso também levar em conta as concentrações do par reagente, do padrão, solução padrão e analito envolvido na amostra. O que mais? Olha só. A cor do indicador depende da predominância de uma das duas formas. Que formas? A forma do indicador totalmente ligado da forma do indicador livre. Aqui eu vou abrir um parêntese para a gente conversar sobre isso aí. Olha só. O indicador utilizado nas volumetrias de neutralização são indicadores ácido-base. Eles geralmente são ácidos ou são bases, mas só que muito fracos. São ácidos ou bases orgânicos, muito fraquinhos. Então, olha só, como é que eles mudam a cor lá no meio? Ele, na sua forma totalmente não dissociada, ele vai ter uma cor X. E ele, na sua forma dissociada, ele vai ter uma cor Y. Então, vamos supor que eu tenho um ácido fraco, ele já é fraco, ele já não gosta de se ionizar, e ele está na presença de um outro ácido. Então, ele não vai se ionizar de maneira alguma, ele vai estar na cor X. Mas a partir do momento que lá no meio eu começo a jogar base, e a base vai reagindo com o ácido lá do meu analito, ele vai neutralizando o meio. E aí, quando esse meio vai se neutralizando ou se tornando perto do básico ou até chegando lá no básico, o meu indicador vai poder se ionizar. E aí ele vai mostrar a cor X, diferente da cor Y. Alguém pode dizer assim, mas professora, quem é que me garante que a base que eu estou adicionando não vai reagir com o indicador, vai reagir com o meu analito? Se lembram lá que a gente disse que a reação entre o indicador, entre o analito e o padrão tem que ser específica, tem que ser seletiva. Então, esse analito, ele tem que ter se ele for um ácido fraco, ele tem que ser um ácido menos fraco do que o indicador, que é para ele estar ionizado mais do que o indicador. E aí, como ele está ionizado, a base vai reagir com quem está ionizado, e não com quem está na forma de molécula. Tá certo? Então, apesar do indicador ser um ácido fraco, um outro fator que a gente tem que levar em conta, ele tem que ter um Ka menor do que o ácido da minha amostra, se a minha amostra for ácida. Para quê? Para que ele permaneça na forma não ionizada, na cor X. Só depois que aquela base adicionada neutralizou todo o meu analito, é que eu vou ter mudanças no pH do meu que vão permitir que o meu indicador comece a se ionizar e aí mudar de cor. Professor, e quando é que vai predominar a cor Y ou a cor X? Tá aqui, ó. Como ele é um ácido fraco, também sujeito ao equilíbrio químico, ele vai ser regido pela equação do equilíbrio. Então, ó, a cor, a constante de equilíbrio desse indicador vai ser a concentração dele na forma ionizada das duas espécies, quando ele se ioniza, sobre a concentração total. Então, ó, a cor do indicador depende da predominância. Se eu estou no meio em que ele predomina, a concentração maior vai ser a forma dele não ionizada, então vai predominar a cor dela, que está aqui no meio ácido.
Se a concentração, se as condições do meio são tais que o que predomina é a cor dele ionizada, então a gente vai verificar, a gente vai visualizar lá no meio a cor dele ionizado, no caso aqui a cor predominante no meio básico. O que mais? E o nosso olho? O nosso olho é extremamente limitado. Quando é que ele enxerga a cor? Quando a gente está fazendo isso aqui no presencial, geralmente a gente fazia de dupla, né? Que eu acredito que mesmo quando a gente volte para o presencial não vai poder mais ter dupla. Aí era uma confusão, porque um dizia assim, ei, rapaz, já mudou, tá vendo aí? Não, não tô vendo não, tu é doido. Professora, a senhora acha que isso aqui já mudou? Aí a professora olhava e dizia, mudou. Tá vendo? Eu disse, não, professora, não tô vendo, não. Aí mostrava para o técnico, ei, técnico, não, mudou não. Cada um tem um olho que consegue enxergar mais ou menos, tá? Mas existe aqui uma regra geral, olha só. O olho humano é sensível a diferenças de cor em soluções contendo uma mistura desses dois íons, né? Ele na forma não ionizada e ele na forma ionizada. Aí eu botei um slide com o tempo, aí fica indo, né? A gente só vai conseguir ver essa cor quando a razão for maior do que um fator de 10. Né? A concentração dele na forma ionizada em relação a ele na forma não ionizada for um fator de 10, né? For maior do que 10 ou menor do que 0,1, um fator de 10. Tá? Quando essa reação for maior, essa relação, desculpa, né? Ele ionizado, ele não ionizado for maior do que 10, vai predominar a cor ácida, o nosso olho vai enxergar a cor dele no meio ácido. Quando essa relação dele não ionizado sobre ele ionizado for menor do que 0,1, o nosso olho vai enxergar a cor da forma básica. Tá? Então, meia a meia é quando o pH for igual ao P do indicador. Vai estar 50%. Ele vai estar no meio da mudança. Então, o nosso olho nem vai perceber nenhum nem outro. Lembra lá que eu falei que dá para a gente descobrir qual é o pKa lá no meio, quando a gente adicionar metade do volume do ponto de equivalência. Então, descobrindo qual é o pKa, a gente pode comparar com o pKa do indicador e verificar se ele é ou não viável para aquela mistura, para aquele par, tá? Então, aqui, ó, quando a constante do indicador sobre o pH do meio for menor ou igual a 0,1, vai estar predominando lá no meio a cor ácida pura. Quando o valor dessa constante sobre a concentração de H+, for maior ou igual a 10, vai estar lá predominando no meio uma cor básica pura. E é assim que o nosso olho vai ou não perceber. Tá? Intervalo de viragem, né? A Gabriela disse lá no começo que os indicadores eles mudam dentro de uma faixa, que é exatamente esse intervalo. Então, ó, como é que a gente vai escolher? O pH vai ser maior ou igual a menos log de 10 do K indicador, ou seja, pKa menos 1, ou pKa mais 1. Tá? Então, ó, o intervalo de viragem de indicador típico vai ser sempre pKa mais 1 ou menos 1. Então, vamos supor que o indicador que você pegou foi o amarelo de metila. Aí o amarelo de metila é um ácido fraco. Você vai lá e descobre nas tabelas do livro que o Ka do amarelo de metila é 1,1 vezes 10 a menos 6. 1,1 vezes 10 a menos 6, o pKa dele vai ser 6. Então, ele serve para eu usar numa titulação em que o pH do ponto de equivalência seja de 5 a 7. Por quê? pKa menos 1, se o dele é 6, menos 1 é 5, se é mais 1 é 7. Então, eu posso usar para um par ácido-base, cujo ponto de equivalência tem o pH aí entre 5 e 7, de preferência, que não fique muito próximo das bordas, não fique próximo de 5, nem fique muito próximo de 7, seja ali entre 5,8, 6,6 no máximo. Tá? Então, esse é o intervalo de viragem, onde a gente vai conseguir visualizar melhor a mudança do nosso indicador. Ok, gente, até aí? Ok, professora. Beleza. Então, com isso... Oi, diz, meu amor. Eu falei ok. Ah, tá.
Então, ó, até aí eu falei desse intervalo, desse parêntese que eu ia abrir para vocês, para a gente falar um pouquinho sobre indicador, sobre escolha. A gente viu aí as curvas de titulação, como é que a gente faz para escolher isso aí. Então, eu vou parar a aula por aqui, e quando for na próxima quinta-feira, a gente vai retomar para ver como que são essas faixas, né? Quais são os tipos de indicadores, como que a gente pode escolher, fazer vou bolar aqui um probleminha para a gente escolher, e falar dos cálculos na análise volumétrica. Tá? Como vai ser mais cálculo, e eu já dei informação demais hoje, para a nossa cabeça não cansar, e também eu tenho que ir para a reunião, eu vou encerrar por aqui hoje. Vou corrigir aqui os slides para mandar para vocês, para já começarem a escrever e tentar, né, verificar. Sugiro que revisem a parte de hidrólise do semestre passado e vou ver se até sábado eu coloco lá no CIGA uma atividade valendo ponto para vocês sobre esse assunto de curvas de titulação. Ok? Ok ou não ok? Ok. Ok, certo. Então, eu vou interromper a gravação. De nada.